professor como instrumento vocal, né? Como profissional desse instrumento vocal, tá? O que é o padrão esperado? O que a gente vai conversar um pouco aqui sobre as questões vocais, né? Então, o que eu espero que o meu professor tenha, que a voz dele seja, é o quê? Uma voz forte, não sendo uma voz aguda, nem uma voz alta, é uma voz forte, tá? Uma voz bem colocada, uma voz organizada, uma articulação precisa. Então, meu professor, ele tem que ter essa articulação precisa, ele tem que ter essa modulação de expressividade, ou seja, ele tem que modular a voz de forma expressiva nos pontos, nas interrogações, né, nas pausas, né, ele tem que conseguir organizar isso. Ele tem que ter uma boa projeção vocal, a voz dele tem que chegar no último aluno da sala da mesma forma que chega no primeiro, e ele tem que ter uma velocidade de voz adequada. Isso é o ideal, né, para que o professor ele possa ter uma voz equilibrada, sem gritar e sem falar muito alto. Mas como a gente pode chegar nessa voz adequada, né, profissional de voz? O que a gente sabe é que a grande incidência de problemas vocais em professores, ele se dá pelo uso diário, né, concomitante, semanalmente, em várias turmas, como nós somos acostumados a fazer, dentro de sala de aula. As causas elas podem ser variadas, tá? Mas a maior causa de problemas vocais e incidências vocais em professores é relacionado ao mau uso e o abuso da voz, tá? Ou seja, eu não sei até que ponto eu consigo ir, eu não sei até quando eu consigo fazer e o que fazer para manter essa voz adequada, tá? E aí eu uso várias formas erradas, eu abuso da minha voz e eu acabo entrando nessa incidência de problemas vocais. Para que o professor ele tenha uma voz considerada normal ou saudável, ele tem que ter essa voz limpa, clara, tá? Emitida num ambiente de forma adequada, produzida sem esforço ou cansaço durante falar. E também está relacionada à nossa idade e ao sexo masculino e feminino, porque existe uma tendência, né, uma pesquisa maior que os professores de sexo masculino, existe uma alteração ainda maior de abuso vocal do que o sexo feminino, tá? Mas isso pode ser minimizado com algumas informações que eu vou dar para vocês aqui durante o nosso treinamento. Para o educador, o que existe de alteração vocal é o chamado as disfonias, que vocês já devem ter escutado falar, tá? Essa disfonia, que é uma alteração na emissão vocal, que vai impedir ou dificultar a produção natural da nossa voz. Ela vai ter um impacto direto no desenvolvimento da nossa profissão, bem como na nossa qualidade de vida, porque ela vai limitar algumas relações vocais, vai dar uma baixa estima, vai dar uma resistência vocal, vai fazer com que a gente se veja de forma negativa. E também vai atrapalhar em outras relações que nós tivermos na sociedade, porque vai causar cansaço, fadiga, rouquidão, dentre outros. O professor, que mesmo sentindo esse cansaço, essas dificuldades, continuar forçando a voz, ele tem que ter bastante cuidado, porque isso vai acabar desencadeando algumas alterações e muitas das vezes a própria perda total da voz, que é chamado de afonia, tá? E isso vai prejudicar a nossa carreira. Então, do que é formado a nossa voz? Onde é que isso vem, né? Então, rapidamente para a gente conhecer, verificar de onde é que sai a voz, como é que ela é feita, para que a gente possa entender de que forma nós podemos nos resguardar e fazer com que a nossa voz possa continuar ao longo de nossa carreira vários anos sem nos dar nenhum problema. Então, bem rapidinho, né, para a gente nos informar, o ar expirado, tá, que é o ar que vem dos nossos pulmões, é o que vai fazer a nossa corda vocal funcionar. O ar inspirado é o nosso oxigênio respirado, é nossa produção maior de voz. O que significa isso? Que o que eu tenho de inspiração vai ser o que eu vou utilizar na expiração para a produção de voz. Então, todo o sistema respiratório ele vai influenciar na minha produção vocal. Se eu não tenho um sistema respiratório adequado, eu não vou ter uma
a adequação na minha característica vocal, eu não vou ter uma voz ajustada e padronizada, e eu vou ter dificuldade em fazer com que minha voz seja uma voz adequada, tá? Então, a primeira fonte de produção vocal é o meu ar, minha respiração. O tanto que eu inspiro para que eu possa fazer essa inspiração e articular os sons. E aí nós temos as nossas cordas vocais, que estão aqui na setinha, né? Vocês podem dar uma olhada. Aqui são as nossas duas cordas vocais, tá? As cordas vocais, elas ficam exatamente na região mediana da laringe. Essa corda vocal, ela é bilateral, tá? Elas ficam nos dois lados da laringe e ela serve tanto para fechamento, para que eu possa fazer a minha produção vocal. A produção vocal é realizada a partir do fechamento das pregas vocais, elas fecham, vibram, e o som que vem do pulmão bate na prega vocal e produz o som. E também na abertura, quando as pregas vocais estão abertas, vou já mostrar para vocês a lâmina, o slide, ela serve para fluxo de passagem enquanto eu estou respirando sem produção vocal, certo? Então, o som, quando ele vem, ele, a partir da vibração da prega vocal, ele sofre toda uma modulação, que é quando a gente pode trabalhar, que vai subir toda a laringe, pegando a úvula, palato mole, palato duro, língua, lábios, alvéolo, dentes e a cavidade nasal, que é responsável pela nossa nasalidade e pelo fluxo que vai surgir os consoantes orais e nasais. Todo esse trato superior é o que nós vamos trabalhar para modular a nossa voz. Se a voz está aguda, se a voz está grave, se a voz está pesada, se ela está nasal, tem como nós trabalharmos toda essa produção superior a partir da prega vocal para que a voz possa ser alterada. E o que é que eu vou trabalhar para minha produção vocal e minha saúde vocal? Eu vou trabalhar todo esse sistema, incluindo respiração e prega vocal. E a gente vai ver com os exercícios mais posteriormente. Então, aqui a nossa prega vocal, tá? Nossas duas pregas vocais, quando elas estão abertas, nós estamos respirando, e quando elas estão fechadas, nós estamos falando. Nessa primeira foto, nós estamos vendo aqui a epiglote, as duas pregas vocais, a aritenoide de um lado e do outro, que faz o fechamento da prega vocal, lá embaixo o tubo da traqueia, tá? Na outra, a mesma coisa, só que as pregas vocais estão fechadas. Prega vocal, gente, é um músculo. E como músculo, ele precisa de exercício e de descanso, tá? Eu digo muito que quando a gente vai fazer uma academia, a gente alonga antes e depois, que nós vamos trabalhar o músculo para que ele não tenha estiramento, a gente não tenha lesão. A prega vocal é a mesma coisa, só que a gente não faz isso, né? Nós não temos esse hábito de fazer isso, tá? Então, o que acontece é que nós usamos e fadigamos nosso músculo, nossa prega vocal, e ele vai cansar. E alguns dos reflexos que nós vamos ter, algumas das respostas que nós vamos ter, é a fadiga, é o cansaço, é a rouquidão e os transtornos vocais que eu vou mostrar para vocês mais a seguir. Então, aqui o movimento de prega vocal, tá? Compartilhado, seria do início, prega vocal totalmente aberta e eu respirando, prega vocal se fechando, prega vocal com movimentos já de início de fonação, prega vocal já fazendo fonação no terço superior, prega vocal fonando em todo o texto, mas com uma pequena abertura, e prega vocal totalmente fechada, fazendo uma fonação de algum som, que pode ser grave ou agudo. Por que que eu acho que esse som é grave? As pregas vocais, quando estão fechadas e encolhidas, o som é grave. Prega vocal, quando está fechada e esticada, o som é agudo. Por que que os homens têm sons vocálicos mais graves? Porque a prega vocal do homem é espessa e pequena. E as mulheres, ao contrário, as pregas vocais são maiores, tá? E finas. Então, geralmente as vozes masculinas são mais grossas, devido a essa fisiologia da prega vocal, e as vozes femininas são mais agudas.